Ciro, a quem tomo pelas mãos para abater as nações. Quando se cumpriu o nascimento de Ciro, aproximadamente no 5º século antes de Cristo, aproximadamente depois de 200 anos dessa profecia. E se você for entender o momento que Isaías estava profetizando, era o momento que Israel estava bem. Era no tempo do rei Ezequias. Era no tempo, desses reis que reinaram e fizeram um reinado bom. Então, como alguém pode profetizar algo num tempo bom, e era algo que iria acontecer sobre a vida de Israel? É por isso que tem momentos em nossas vidas que recebemos algumas profecias que não entendemos. Porque a profecia é sempre para o futuro. Já disse, a profecia não é algo que vai acontecer agora. Se é algo que acontece agora, não é profecia. É uma revelação que vai acontecer. Então, profecia é sempre para o futuro. É por isso que em Amós 3,7 diz que Deus, Ele não fará coisa alguma, se não revelar antes, Ele revela os seus segredos aos teus servos, os profetas. Então entendemos que como Deus Ele conhece o nosso dia de amanhã, o que acontece? Ele nos alerta sobre o dia de amanhã. Mas o homem, por muitas vezes não entender o propósito de Deus, ele diz, mas o meu hoje está bem. Não, mas hoje está mil maravilhas. Hoje eu estou trabalhando, minha casa, a minha família, as coisas estão tudo 100%. Por que Deus está falando assim? É porque muitas vezes Deus Ele quer nos preparar para algo que vai vir sobre as nossas vidas. E para Ele não nos perder, então Ele prepara algo para que isso venha o que? Consolar o nosso coração, ou nos ajudar a suportar algumas coisas. Mas o que fazemos em alguns momentos, não entendemos nada. Porque olhamos o momento, dizemos, mas o meu momento é maravilhoso. Eu não podia estar vivendo dias melhores. Mas a profecia não é para hoje. A profecia é para o amanhã. É por isso que em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, diz assim, credes no Senhor, estará seguro. Mas credes também nos profetas e prosperarão. Oh Deus, aleluia. Acredite nos profetas e então vocês irão prosperar. Mas sabe o que fazemos? Muitas vezes não acreditamos nas profecias. Porque profecias nunca é o que estamos vivendo, e sempre o que vamos viver. E quando recebemos uma profecia, muitas vezes até julgamos o profeta dizendo, não é Deus, não estou vivendo isso. Mas a profecia não é o que você está vivendo, é o que você vai viver. E é por isso que a Bíblia diz que credes nos seus profetas e prosperarão. Não é acreditar no profeta, é crer no que ele está falando. Que é uma profecia para as nossas vidas. Isaías, ele estava profetizando sobre um homem, dizendo, este homem, ele é ungido do Senhor. Por quê? Porque ele vai se levantar para libertar o povo de Israel. O povo nem escravo era ainda. O povo nem cativo era ainda. O povo ainda estava livre. Porque era uma profecia para quase 200 anos depois. E é isso que nós não entendemos. Entenda uma coisa. Muitos profetas são envergonhados, muitos profetas são maltratados, muitos profetas são mal entendidos. Sabe por quê? Porque Deus dá uma profecia para ele para o futuro. E o cara diz, mas eu não estou vivendo nada disso. Ele não entende que não é o que ele está vivendo, é o que ele vai viver. Deus ele apenas está falando para o futuro, dizendo, olha, vigia no futuro. No futuro pode acontecer isso, pode acontecer aquilo outro.
por nós muitas vezes não dar ouvidos para o profeta, sabe o que fazemos? Ah, que nada. Eu consigo vencer, eu consigo ser. E não dá ouvido. E a Bíblia diz: crê nos seus profetas e pros. Então isso era uma profecia para o quê? Para o futuro, quase 200 anos depois. Entenda que enquanto eu e você estamos preocupados com o nosso presente, Deus ele está preocupado com o nosso futuro. Aleluia! E Ele já está preparando para que este futuro seja abençoado. Glória a Deus. Ele já está preparando. Mas é que eu preciso fazer, sabe o que? Dar ouvidos. Eu preciso muitas vezes emprestar os meus ouvidos. Não, se Deus está falando, eu tenho que vigiar. Meu Deus. Se Deus está falando, eu tenho que orar mais. Não, se Deus está falando, não, eu preciso mudar a direção da minha vida. Não importa o momento que você está vivendo hoje. O importante é você ouvir a voz de Deus e dizer: realmente, eu preciso ser diferente. Realmente, eu preciso andar diferente. Porque Deus levanta pessoas para nos alertar, não para o nosso mal, mas para o nosso bem. Sabe por quê? Porque Deus não quer perder nenhum de nós. Ele te ama e Ele não quer te perder. Glória a Deus. Ele me ama e Ele não quer me perder. Então o cuidado dele muitas vezes vai além daquilo que nós possamos imaginar. E o cuidado dele com o povo de Israel era algo tremendo, porque Israel era o povo escolhido, o povo santo. Era a nação a qual o Senhor escolheu. Então Deus tinha todo o cuidado com eles. Mas por onde eles estavam andando, Deus já sabia qual era o final. E por saber qual era o final, Deus já estava preparando o libertador. O que eu entendo aqui, tudo isso é o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Tudo isso é o cuidado de Deus para a sua vida. É por isso que a Bíblia diz que ainda que o justo caia, não ficará prostrado. Porque o Senhor o sustenta com a destra das suas mãos. O Senhor está aí para te sustentar. Sabe quando? Não uma, nem duas, nem três. Quantas vezes você pedir ajuda? Quantas vezes eu pedi ajuda? O Senhor nunca vai se cansar de nós. O Senhor nunca vai se cansar de perdoar os nossos erros. Ele nunca vai se cansar de perdoar os nossos pecados. Mas é que sabe o que acontece conosco? É que em alguns momentos de nossas vidas, nós nos cansamos de nós mesmos e achamos que não tem mais solução para as nossas vidas. Mas em todo momento, sabe o que Deus está fazendo? Com a mão estendida à sua direção, dizendo: eu te levanto, eu te ajudo, eu te sustento. Só que muitas vezes, pela ignorância do homem, pela arrogância do homem, pelo desejo do homem, pela vergonha do homem, por ele não querer se humilhar e dizer: para mim eu acho que acabou. Entenda uma coisa: Deus, Ele nunca vai desistir de nenhum de nós. A mão dele nunca vai ficar encolhida na nossa direção. Sempre vai estar o que? Estendida. Mas o que Deus pede de nós, não importa se nós caímos, Ele não quer que nós ficamos o quê? Prostrados. Se colocamos na presença e se levantamos novamente. Mas o que aconteceu com o povo de Israel? Daí nós precisamos, para entender esse texto, voltarmos lá em Crônicas. Segundas Crônicas. Aleluia. Capítulo 36 e versículo 15. Esse texto, irmãos, eu acho um texto maravilhoso, a palavra do Senhor. Porque ele fala muito. Lá atrás ele estava profetizando que ele ia enviar alguém. E não tinha acontecido ainda com Israel. Não tinha ainda acontecido, o cativeiro ainda. Mas Deus estava dizendo: você vai precisar de um libertador. E quantas vezes Deus nos avisa: você vai precisar de alguém para te ajudar. Você vai precisar de alguém para te sustentar. Você vai precisar de um lugar de pessoas que estejam ao seu lado. E muitas vezes sabe o que fazendo? Não, eu consigo vencer sozinho.
Entenda que sozinho não chegamos a lugar nenhum. Precisamos principalmente de Deus e depois das pessoas para nos auxiliar. Temos que lembrar de Eclesiastes. Se foram dois, se um cair, o outro levanta. Mas se for só, quem vai levantar? Então aqui em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 15, diz assim, ó: E o Senhor Deus de seus pais falou-lhe constantemente por intermédio de mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram a sua palavra e morfaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo, que mais nenhum remédio havia. Porque fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada, na casa do seu santuário. Não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos, e todos entregou na sua mão. E todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, tesouros da casa do Senhor, os tesouros dos reis, dos seus príncipes, tudo levou-se para Babilônia. E queimaram a casa de Deus, derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos vasos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servo deles e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia. Então entenda aqui era o cativeiro. Muitos foram mortos, mas teve um povo que escapou. Teve um povo que foi transportado, porque Deus não queria destruir as pessoas. Mas se você entender, naquele tempo, quando uma nação se rebelava contra aquele que estava reinando, o rei ia lá e ele matava jovens, crianças, ele matava a nação inteira. E nós entendemos que Deus, ele queria poupar o povo. Então ele queria poupar aquele povo, porque ele ainda tinha uma promessa para eles. Mesmo eles errando, mesmo eles falhando, Deus ainda estava se compadecendo deles. Aqui eu entendo o amor de Deus pelas nossas vidas. É por isso que o homem nunca ele vai ver como Deus, vai sentir como Deus. Deus, ele sempre olha e vê de uma maneira diferente. Deus, ele sempre vai olhar para nós, nunca com um olhar de desprezo, mas sempre com um olhar de amor. Entenda que muitas vezes o homem, né, alguém erra, alguém fala alguma coisa, você passa perto, você já olha com um olhar de desprezo. Ah, esse daí, não, aquele ali, não tem mais jeito. Mas com Deus não é assim. Mesmo o povo de Israel fazendo tudo isso que nós lemos, Deus ainda tinha uma esperança para eles. Sabe o que eu entendo aqui nesta noite? Que não importa o que fazemos, o importante é o que estamos dispostos a fazer. Se estamos dispostos a buscar a Deus, nada pode nos impedir. Aleluia. E para você entender isso daqui, você tem que ir lá em Jeremias. Jeremias capítulo 29. Jeremias 29, aleluias. (29:4), que diz assim, ó: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os cativeiros que fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas, habitai nelas, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres, gerais filhos e filhas. Tomai as mulheres para os vossos filhos. Dai as vossas filhas aos maridos, para que tenham filhos e filhas. E multiplicai-vos ali e não vos diminueis. E procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar em cativeiro. E orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos:
Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente. Em meu nome eu não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tomando a trazer-vos a este lugar. Então entenda que a palavra de Jeremias, quando o povo foi transportado, porque é difícil sair da sua terra, é difícil ser escravo, é difícil perder tudo que tem. Esses momentos difíceis muitas vezes passamos em nossas vidas, mas sabe o que Deus ele está dizendo? Não é o fim, é apenas um recomeço. Aleluia. Então o que ele estava dizendo assim para o povo de Israel: eu vos fiz transportar para essa cidade, mas sabe o que vocês precisam fazer agora? Plantar vinha. Vocês precisam colher, vocês precisam plantar, vocês precisam casar, dar os seus filhos em casamento, vocês precisam se multiplicar, vocês precisam orar pela cidade que eu vos fiz transportar, para que tenham paz. Se ela tiver paz, vocês também vão ter paz. Sabe o que Deus estava dizendo para aquele povo? Não fique murmurando, não fique reclamando da situação, não fique questionando, não fique falando por quê. Apenas continue a vida. E sabe qual é a maior dificuldade para o homem? É continuar a vida em meio aos acontecimentos que aconteceram. É continuar vivendo em meio a tudo aquele turbilhão de coisas. E Deus usa Jeremias e diz: vocês precisam continuar. Vocês precisam continuar. Porque eu não vos esqueci. Depois de 70 anos, eu vou buscar vocês. Depois de 70 anos, eu já preparei alguém para libertar vocês. Entenda um mistério: não foi Jeremias que profetizou acerca de Ciro, mas Jeremias profetizou que depois de 70 anos em Babilônia, Deus iria os libertar. Isaías não sabia dos 70 anos, mas ele sabia que o povo ia precisar de um libertador, de alguém que ia os libertar. Jeremias diz: é 70 anos. Entenda que muitas vezes nós queremos falar coisas, fazer coisas, e não queremos viver a consequência. Entenda que tudo isso não era um castigo de Deus, era uma consequência do ato do povo. E mesmo pela consequência do ato do povo, Deus ainda estava enviando o libertador. É como o que aconteceu com Jonas. Jonas fugiu da presença do Senhor, foi lançado no mar para ser morto, mas pela misericórdia de Deus, Deus ainda enviou um peixe para o engolir e salvar a vida dele. Aleluia. Isso é para nós entendermos a misericórdia de Deus. Sejamos a um Deus bom, não é um Deus mau. É que muitas vezes os nossos atos há consequência. E o povo ficou 70 anos no Egito, 70 anos na Babilônia, não foi porque Deus quis, foi porque o povo não quis se consertar com Deus. Foi porque o povo queria fazer as suas escolhas, não ouvia os profetas, não ouvia ninguém, achava que estava certo. Então entenda que tudo isso há uma consequência. Eles não estavam sendo provados no Egito, em Babilônia. Eles estavam vivendo uma consequência dos seus atos. E quando eu pratico algo, eu faço algo, tudo isso tem o que? Uma consequência. Mas Deus ainda não se esquece de nós. Porque se você for ler o versículo 11, é um versículo que eu cito muito. Mas se eu for colocar neste contexto, você vai poder entender. Que Deus diz assim para Israel: bem, eu sei os planos que eu tenho para vós. Planos de paz e não de mal. Para vos dar uma esperança e para vos dar um futuro.
O que Deus estava tentando dizer para aquele povo era para vocês terem sido mortos lá em Jerusalém. Como o templo foi destruído, como os muros foram quebrados, como a cidade foi destruída, vocês também eram para estar mortos. Mas mesmo vocês errando, mesmo vocês falhando, eu ainda tenho um plano de paz para a vida. Aleluia. Mesmo em meio a tudo isso, depois de 70 anos, eu ainda vou os resgatar. Ele é fiel. Entenda que aquele momento em que o povo estava passando era apenas uma consequência de tudo o que eles haviam praticado. Faça uma reflexão na sua vida. O que está acontecendo hoje? É consequência das suas atitudes ou é uma aprovação do Senhor? O que está acontecendo na sua vida hoje? É uma consequência dos seus atos ou Deus que está te provando? É isso que muitas vezes não entendemos. Porque quando olhamos para Deus, achamos que Deus é mau. Deus, até quando eu vou passar por isso? Até quando eu vou viver assim? Até quando isso vai acontecer? Sabe até quando? Até quando nós mudarmos as nossas atitudes. Até quando nós não termos consequências ruins para colher. Até quando nós olharmos para Deus e dizer, Senhor, a partir de hoje, eu vou fazer o certo. Entenda que Deus apenas estava mostrando para aquele povo que cada atitude haveria uma consequência. Eles serviam um Deus poderoso. Eles adoravam um Deus que pode todas as coisas. Eles adoravam um Deus que faz milagres e que faz maravilhas. Mas Ele não vai impedir Poderoso Deus. de eu colher aquilo que eu plantei. Verdade, Pai. É por isso que em Gálatas, diz muito, fala que Deus não se deixa escarnecer pelo mal. Tudo que o homem plantar, isso mesmo ele vai colher. Essa palavra escarnecer no contexto, se você for entender ela, que Deus ele não se deixa ser ludibriado, ser chantageado, ser iludido. Ele não deixa ser chantageado pelo momento. A gente sabe, o seu momento com Deus é maravilhoso, mas o seu onde não foi. E o que você vai colher não é o que você está vivendo hoje. O que você vai colher é aquilo que você plantou ontem. E não é porque hoje você está na presença do Senhor, não é porque hoje você está buscando a Deus, não é porque hoje você está pregando, você está louvando, você está profetizando, que as consequências lá de trás vão deixar de acontecer. O povo de Israel foi isso. Mas só que Deus já tinha preparado o quê? Tudo. Servimos um Deus que sempre está à frente de nós. É por isso que a Bíblia diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Os nossos planos não são os planos do Senhor. O Senhor sempre ele tem algo melhor e maior para as nossas vidas. É por isso que nós devemos o que? Todos os dias fazer o que? Buscar o Senhor. Busque o Senhor. Clame ao Senhor. Deus levanta profetas, Deus levanta homens e mulheres de Deus para nos avisar do nosso futuro, do que vai acontecer. E sabe o que fazemos? Damos a vida. Não ouvimos ninguém. Só olhamos para o nosso momento. E não queremos ouvir ninguém. Comece a dar ouvido. Então, para você entender nesse contexto, nós voltamos de novo lá para as segundas crônicas para ver o que aconteceu. O que realmente começou a acontecer. E diz assim, versículo 21, para que se cumprisse a palavra do Senhor, 36, 21, segundas crônicas, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus salmos. Todos os dias da sua oração repousou,
até que os 70 anos se cumpriram. 70 anos se passaram. E o que Deus ele faz? Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, a qual fez passar um pregão por todos os reinos, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o povo do Senhor seu Deus, seja com ele e suba. Então, para nós podermos entender, o povo estava ali no cativeiro, e o tempo foi passando. E o tempo vai passando. As dificuldades vão surgindo, o tempo vai passando. Mas entenda uma coisa: o tempo da nossa vitória ele chega. O tempo da libertação ele chega. O tempo de sair do cativeiro chega. E aquele tempo está lá acabando. Creio, Deus. E quem se levanta assim. Se levanta aquele de quem Isaías falou. Se coloca no trono. Todo mundo tinha que reverenciar, todo mundo tinha que receber a sua ordem. Mas quando ele se coloca no trono, sabe qual é a primeira coisa que ele faz? Ele diz: eu estou aqui, porque tem um Deus dos céus, e ele me encarregou de uma coisa: construir um templo dele novamente lá em Jerusalém. Aleluia. Mas para construir este templo, ele quer que eu liberte todo o povo do Senhor, para que suba para Jerusalém novamente. Então o que ele faz? Ele emite uma carta, um edito, e assim ele diz: olha, todos aqueles que forem de Jerusalém, todos aqueles que forem de Judá, todos aqueles que tiverem a descendência, podem retornar para Jerusalém. Aleluia. Estão livres. Pode voltar para a sua terra e construam para lá um templo ao seu Deus. Aleluia, Deus. Isso é para nós entendermos o que Deus ele faz por amor a mim, por amor a você. Ai, Jeová. Senhor é fiel. Esse Ciro ele não era da descendência do povo judeu. Esse Ciro não era judeu, ele era persa. Mas quando Deus ele quer abençoar as nossas vidas, ele usa a quem nós menos esperamos. Ele faz o que nós menos esperamos. E quando ele quer fazer e realizar um milagre, que nem que o povo eles precisavam sair. E quem podia libertar o povo? Somente o rei. Porque ninguém poderia questionar a ordem dela. Se o rei assinasse o decreto, estava assinado. Ninguém podia revogar. E entenda que o rei disse: olha, este povo ele está livre, porque eu só estou aqui reinando, porque eu tenho que construir um templo para ele lá em Jerusalém. Deus me encarregou disso. Imagina aquele povo depois de 70 anos ouvindo isso. Porque eles sabiam que o cativeiro ia acabar, mas eles não sabiam como ia acabar. Mas Deus ele já sabia como era o começo, como era o meio e como era o fim. Por quê? Porque ele já havia falado. Aleluia. É por isso que quando estamos pensando que a nossa prova, a nossa dificuldade não vai ter fim, Deus ele já tem dia marcado para ter fim. Aleluia. Deus ele já tem dia marcado para a sua vitória. E eu creio que se nesta noite você está aqui, é porque o Senhor ele quer entregar algo de especial nas tuas mãos. Eu não sei há quanto tempo está a sua dificuldade ou os seus problemas, mas se você está aqui nesta noite é porque Deus ele ainda não se esqueceu de você. Aleluia. Ele ainda não se esqueceu de você. Glória a Deus. É porque Ele ainda quer fazer coisas grandes na sua vida.
Então Israel, ele voltou a ser uma nação de novo, voltou a ser alguém de novo. Sabe por quê? Porque Deus não os abandonou. Apenas deixou um tempo no Egito, mas não os abandonou. Porque Deus, ele não abandona. Ele sempre está por perto, cuidando, zelando. É que nós não percebemos. Achamos que estamos sozinhos. Achamos que tudo está acabado. Imagine para algumas pessoas ali. Tinham que buscar a Deus, servir a Deus, mesmo em uma terra estranha, mesmo longe das suas casas. Entenda uma coisa: Deus, ele conhece o nosso dia de amanhã, e não importa o que você está vivendo hoje, não se esqueça de buscar a Deus e de servir ao Senhor, porque casa, bem se acabam, coisas se acabam, dinheiro se acaba, fama se acaba, a nossa vida se acaba. Onde éramos novos, já estamos envelhecendo. Mas sabe o que permanece para sempre? A nossa vida com Deus. Aleluia. Aquilo que nós não desistimos, aquilo que nós não paramos e dissemos: eu posso perder tudo, mas eu ainda continuo com Deus. Porque servir a Deus não é uma escolha. Servir a Deus é acima da sua escolha. É algo necessário. É algo que precisamos. Porque passamos por dificuldades, passamos por problemas, mas nós temos alguém que é maior que tudo isso. E que ainda que o choro ele dure uma noite, a alegria sempre vem pelo amor. Então aquele povo, a expectativa deles era esperar os 70 anos se passar, porque eles sabiam: Deus vai nos socorrer. Aleluia. Este dia vai chegar. E o que eu quero dizer para você, não importa o que você está passando hoje, o dia da sua vitória vai chegar. O dia do seu renovo vai chegar. O dia da mudança e da transformação vai chegar. Vai chegar. Este dia, ele vai chegar. É por isso que eu não posso desanimar em minha dificuldade, em minha tribulação. Eu tenho que entender o que Jeremias disse para eles: plantais vinha, habitai na terra, casai, dai os filhos em casamento, multiplicais e não vos diminuís. Ou seja, não se diminuam, multipliquem, cresçam. Mas estavam escravos. Sabe qual é o momento que nós mais perecemos? É na hora da dificuldade. Mas sabe qual é o momento que Deus diz que nós podemos crescer? É na hora da dificuldade. Porque não é aquilo que nós estamos vivendo, é aquilo que nós queremos que Deus vai fazer nas nossas vidas. É aquilo que eu creio. Porque as coisas que eu estou vendo não pode mudar o que eu acredito. Não pode interferir na minha fé e na minha certeza do que Deus ele pode fazer na minha vida. E ali estava o povo, mesmo que alguns se perdeu, mas ainda havia os remanescentes. Havia ainda alguém que não se prostrava à idolatria. Havia alguém que ainda não se dobrava. E foi nesse contexto ali em Babilônia que começaram a surgir as primeiras sinagogas. Porque o povo não tinha mais templo, então eles se reuniam em um lugar, mas eles adoravam o Senhor. Eles se reuniam em um lugar e eles ainda liam a palavra. Eles se reuniam em um lugar e ainda falavam que Deus era bom, que Deus ainda era maravilhoso. Se reuniam naqueles lugares e começavam a passar de pai para filho que Deus era bom e que valia a pena servir ao Senhor. Que eles estavam ali apenas passando o tempo, mas eles iam voltar para a terra deles.
Só que muitas vezes em meio à dificuldade, sabe o que passamos? Passamos apenas ódio para as pessoas. Passamos apenas raivas para as pessoas. Passamos apenas rancor para as pessoas. Ficamos tão revoltados que nem sequer damos um bom dia direito para alguém. Nem sequer damos um abraço, nem sequer conversamos com as pessoas pacificamente. Muitas vezes é tudo no grito. Você não viu o que eu estou passando, não viu o que eu estou vivendo, não viu o que eu estou enfrentando? Sim. Mas Deus, Ele é superior a tudo isso. E Ele pode fazer a gente vencer. Basta, sabe o que? Mantermos a nossa calma, mantermos a nossa tranquilidade e continuar acreditando que Deus é poderoso para nos entregar a vitória. Glória a Deus. O povo de Israel se manteve assim. Depois de 70 anos, eles voltaram. Foi aí que Deus levantou Esdras, levantou o povo. Mas sabe o que mais incrível desta palavra? Que diz assim que todos aqueles que foram povos do Senhor, seu Deus, suba com Ele. Todos aqueles que foram povos do Senhor, teu Deus, suba. E aqueles que não acreditavam mais em Deus? Será que eles iam subir junto? Se você for começar a ler o livro de Esdras e a lista de pessoas que voltaram, ali tiveram algumas pessoas que não conseguiram provar a sua identidade para voltar com o povo de Israel e subir a Jerusalém. Sabe o que eu entendo aqui? É algo interessante, irmãos. Muitas vezes, quando nós estamos na prova e na dificuldade, nós perdemos aquilo que nós temos de mais valioso. Sabe qual é? A nossa identidade. Eu estou passando pela prova, mas eu continuo crente. Eu estou passando pela prova, eu não xingo, eu não murmuro, eu não reclamo, eu não falo palavrão, eu não ameaço, eu não agrego. Eu continuo com a minha identidade cristã. Porque a hora que chegar a vitória, eu vou ser reconhecido como cristão do mesmo jeito. Então entenda que muitas vezes na hora da dificuldade, sabe qual é a primeira coisa que nós perdemos? A nossa identidade. Só que a hora que vem o tempo da bonança, porque tudo isso acaba, nós não sabemos mais quem nós somos. Porque falamos tanta bobeira, fizemos tanta bobeira, falamos tanta coisa, que nem sabemos se somos servos do Senhor mais ou não. Porque no tempo da dificuldade, perdemos a nossa identidade. Se você for analisar o texto, você vai entender que a lista que voltaram tiveram alguém que não conseguiram provar que eram de Israel, que serviam a Deus, que buscavam a Deus. Porque quando estava em Babilônia durante 70 anos, não se preocupou em buscar a Deus, em ter a sua identidade, em ter a sua vida com Deus, em ter as suas responsabilidades e dizer: eu continuo o mesmo. Na prova ou na luta, eu continuo o mesmo. Na bênção ou fora da bênção, eu continuo o mesmo. Eu tenho identidade. Eu sei que um dia tudo isso vai acabar. É por isso que eu continuo a mesma pessoa. Então entenda que Deus, ele tinha um projeto. Mas ele tinha um projeto para aqueles que mesmo lá na dificuldade ainda continuam acreditando em Deus. Mesmo que lá em cativeiro ainda continuam dizendo: Deus vai nos resgatar. Eu sei que o dia da minha vitória vai chegar. Eu sei que o dia de cantar, ele ainda vai chegar. Eu sei que o dia de testemunhar a minha bênção ainda vai chegar. Então eu continuo acreditando em Deus. Eu não me revolto. Eu não fico amarga. Eu não murmuro, eu continuo ainda crente. Eu tenho identidade com Deus ainda. Eu tenho intimidade com Ele ainda. As coisas não mudaram, mas a minha vida com Deus ainda continua a mesma. As coisas ainda não mudaram, mas o meu tempo de oração continua o mesmo. As coisas não mudaram, mas o tempo de adoração com Deus ainda continua o mesmo. Porque o tempo e as coisas podem mudar. Sabe quem não pode mudar? Eu posso envelhecer, eu posso ficar mais velho, posso perder o cabelo, posso criar barriga, pode acontecer um monte de coisa. É por isso que a Bíblia diz assim, que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, vai envelhecendo, o nosso interior se renova de dia em dia.
Aqui por fora eu posso sofrer as consequências, mas aqui dentro a fé não muda. Ela se renova dia após dia. Porque para ela ser renovada, eu não preciso ver o carro na garagem. Para ela ser renovada, eu não preciso ver a casa. Eu não preciso ver o bens. Eu não preciso ver dinheiro. Sabe o que eu preciso? Somente da presença daquele a qual nós não conseguimos enxergar, mas podemos sentir. Aleluia! E muitas vezes isso é o mais importante. Aleluia. É por isso que aquele povo sabia que tudo haveria um fim. Mas como é provar a minha identidade com Deus? Como é provar a minha vida com Deus? Como é que eu provo aquilo que eu tenho com Deus realmente? Como que eu provo? Como que eu vou muitas vezes na fila do postinho porque está demorando, alguém passa na frente, eu brigo com a pessoa, eu xingo a pessoa, depois eu estou aqui sentado aqui, vou pegar a palavra para pregar, a pessoa senta ali. Eu vou pregar como? A pessoa vai receber como? Porque no momento da dificuldade, eu não tinha identidade. Eu falei o que não devia, fiz o que não devia, no momento de fúria. E depois? A hora que eu estiver aqui, o que eu vou falar para a pessoa? A hora que a pessoa sentar do meu lado, o que eu vou falar para a pessoa? Sabe o que a pessoa vai dizer? Mas esse daí, olha o que ele fez comigo lá. Sabe por quê? Porque muitas vezes perdemos a nossa identidade no momento da dificuldade. Agredimos, falamos, ameaçamos, xingamos, murmuramos, brigamos com todo mundo, se revoltamos. Só não entendemos, sabe por quê? Que continuamos ainda cristãos. Eu tenho que guardar a minha identidade. Não importa o que eu estou passando, o que eu estou enfrentando, eu tenho que dizer, eu ainda continuo cristão. Se você não continua, é problema seu. O que eu preciso entender é que não é porque as pessoas me xingam que eu vou xingar de volta. Não é porque as pessoas me ameaçam que eu vou ameaçar de volta. Não é porque as pessoas fazem mal para mim que eu vou fazer de volta. Não. Eu tenho identidade. E aquilo que você faz não vai mudar quem eu sou. Se você quer fazer, eu não vou fazer. Se você quer falar, eu não vou falar. Se você quer ir, eu não vou ir. Sabe por quê? Porque mesmo em meio a tudo isso, eu ainda cuido da minha identidade. Eu sou cristão. Eu sirvo a Deus. Eu tenho temor. E eu quero continuar com a minha vida de santificação na presença do Senhor. É isso que muitas vezes Deus ele quer que eu e você façamos. Esse texto aqui é apenas para você entender que Deus ele sempre tem um projeto, que Deus ele sempre cuida de nós, que Ele sempre zela por nós, que Ele sempre quer o nosso bem, mas é que muitas vezes nós mesmos não queremos o nosso bem. Nós mesmos não queremos servir a Deus. Qualquer coisa nos tira do sério. Qualquer coisa nos causa revolta. Qualquer coisa faz a gente perder a nossa identidade. Qualquer probleminha assim, mais pequeno que seja, pronto. Os nossos vizinhos já vêm gritando, já vêm xingando, já vêm murmurando. Pessoa que passa na rua, falando, mas... E depois sabe aonde nós estamos? Aqui na igreja. Louvando e adorando o Senhor. E a pessoa passa ali e vê você. É isso que nós precisamos cuidar. Zelar da nossa identidade. Porque muitas vezes podemos ganhar as pessoas, sabe como? Sem palavras. Só com o nosso testemunho. Entenda uma coisa, que o nosso testemunho, ele fala mais que as nossas palavras. Se nós cuidarmos da nossa identidade, as pessoas que nos conhecemos como elas, e nos conhecem como somos hoje, ela vai dizer, eu preciso do Deus que Ele encontrou. Porque se mudou a vida dele, pode mudar a minha também. Se fez a transformação na vida dele, pode fazer na minha. É isso que nós precisamos entender. Então essa mensagem foi só algo para você entender
o quanto Deus te ama, o quanto Deus ele cuida de você e o quanto Deus ele quer o seu bem. Mas agora depende de quem? De você. Se você quer realmente o seu bem ou se você quer o seu mal. Cada escolha há uma consequência. Então escolha estar com Deus todos os dias da sua vida, cuidando da sua identidade e do seu testemunho, para que todos vejam o quanto você ama o Senhor. Amém? Que as palmas louvem e agradeçam ao Senhor.